Ó, já estou botando para gravar lá na nuvem. A nossa Então, boa noite, hoje, amiguinhos. Marília, eu vou ficar te ouvindo. a nossa aula hoje sobre o neoliberalismo é com a professora Marília Falsi, companheira nossa de trajetória no curso de formação do PT. E eu espero que todos possam aproveitar o melhor possível dessa companheira que sabe muito sobre o tema. Marília, agora é com você. Obrigado, Ernesto. Que bom que é você que vai me coordenar, que nós temos muita proximidade no que você estuda. A sua aula me ajudou bastante com aquela colocação que você faz de crise e instabilidade, porque eu vou falar sobre o neoliberalismo. E, bom, a gente está vivendo constantes crises e é um sistema instável, sobretudo, né? Porque a gente está constantemente vivendo várias crises do sistema. O que eu queria dizer é o seguinte: não dá para falar sobre o neoliberalismo hoje sem que a gente faça uma menção à pandemia, esse problema que a gente está vivendo mundial, com impactos muito fortes dentro do sistema. Então, eu proponho fazer uma reflexão sobre o neoliberalismo e, no final, a gente fazer uma reflexão sobre a relação dos impactos da pandemia com o neoliberalismo. Porque está tendo muita gente pesquisando isso, tem muitas informações na internet, todo mundo querendo compreender o que está acontecendo com o sistema capitalista, e muitos dizem até que o sistema capitalista poderia acabar com a pandemia, ou até que o neoliberalismo acabou. Bom, mas vamos iniciar. Oi, Ana. Oi! Vamos iniciar, então, com algumas questões sobre a origem do neoliberalismo. O nosso companheiro Oclé, certamente, ele vai fazer uma trajetória do sistema capitalista e certamente vai trazer essa trajetória, e eu já vou pegar o neoliberalismo como a base central da minha discussão. Então, assim, a grosso modo, lá quando a gente tinha aula lá na CUT, a gente tinha muito tempo para falar, então a gente dava uma aula, uma fala um pouco mais completa. Eu vou tentar falar rápido para ver se falo tudo, porque eu pensei de entrar na fala sobre as origens do neoliberalismo, o novo neoliberalismo, a pandemia e crise do neoliberalismo, e a quarta questão é quais são as saídas que os autores, os sociólogos e cientistas políticos estão vendo para esse fenômeno no mundo. Bom, a grande questão, então, assim, rapidinho, passando pelas origens do neoliberalismo. Então, tem um texto que eu sempre usei na universidade, que ele é muito sucinto e está na internet, chama-se do Perry Anderson, que chama-se Balanço do Neoliberalismo. Eu vou botar essa bibliografia toda no site, não precisam se preocupar. Então, o Perry Anderson, ele faz uma síntese muito boa das origens do neoliberalismo, e ele mostra que o neoliberalismo nasceu na Segunda Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte. Foi o que ele diz? Que o neoliberalismo foi uma reação teórica e política contra o estado de bem-estar social, que era um estado intervencionista. O texto do neoliberalismo é do Frederico Hayek, que se chama O Caminho da Servidão, escrito em 1944. Mas, em 1947, é que eles conseguem fundar uma sociedade em Monte Pelerin, com Milton Friedman, Walter Lippmann, Michel Polanyi, etc. Que eles organizavam reuniões
internacionais de 2 em 2 anos. O projeto deles, dos neoliberais, proposto era combater o keynesianismo, ou seja, a solidariedade reinante no estado de bem-estar social. A época, 47, não foi muito boa para os neoliberais, tendo em vista que de 45 até a década de 70, o capitalismo passou por um processo chamado a fase de ouro do capital. Então, as teses do neoliberalismo, nesse período, vai ficar desativado. Então, contrariando o consenso oficial da época, os neoliberais diziam que o igualitarismo era fruto do estado de bem-estar e que este destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da concorrência. Eles eram inimigos do estado de bem-estar, contrários ao consenso oficial do pós-guerra, argumentava que a desigualdade tinha um enorme valor positivo para o sistema. E é impressionante, é imprescindível a desigualdade para se alcançar o desenvolvimento econômico. Essa ideologia neoliberal ficou anos somente na teoria. Com a crise dos anos 70, mas a partir dos anos 73, o modelo fordista de produção no mundo capitalista avançado cai numa profunda recessão. A recessão com baixas taxas de crescimento, com altas taxas de inflação e um enorme desemprego. Final dos anos 70, a elite econômica começa a perder o lucro. Então, a partir dessa crise, as ideias neoliberais começam a ganhar terreno. Quais as raízes da crise para o Hayek, o teórico do neoliberalismo? E, para ele, a crise estava localizada no poder excessivo e nefasto do sindicato e o crescimento do movimento operário e suas pressões reivindicatórias sobre os salários e também a pressão do Estado, para que aumentasse cada vez mais os gastos sociais e, sobretudo, os salários. Bom, é importante observar que de 45 até 73 se criou, como disse o Hobsbawm, o período mais produtivo do capital, mais democrático e regulado. E é por isso que, por ser regulado, ele foi um momento mais humanizado do capital. Bom, então, esse duplo movimento que aconteceu, que desencadeou uma inflação nos anos 70 e a queda dos lucros da empresa, traria, então, para as economias uma crise, apontava uma crise generalizada. Qual era, então, o remédio proposto para a crise? Seria manter o Estado forte, segundo os neoliberais, para poder romper com o poder do sindicalismo e o controle do dinheiro. Mas o Estado, ele não sumiu. O Estado se tornava forte para os capitais, mas frágil no que se refere aos gastos sociais. Então, os neoliberais, eles propunham a estabilidade monetária. Deveria ser a meta suprema da política do governo, a estabilidade monetária. Para isso, será necessário, segundo eles, rígida disciplina orçamentária, contenção de gastos com o bem-estar social e as políticas sociais. Criação de um exército industrial de reserva, um exército de reserva de trabalhadores, ou seja, retomar o desemprego, para quebrar a fortaleza, ou seja, o desenvolvimento conseguido pelas classes trabalhadoras nos sindicatos, e fazer imediatamente depois uma reestruturação produtiva, técnica produtiva. As reformas fiscais, segundo eles, eram imprescindíveis para incentivar os agentes econômicos
a investirem nos países. Isso significava, portanto, a redução dos impostos sobre os rendimentos dos altos salários e sobre a redução dos impostos dos altos salários e, sobretudo, as rendas dos altos salários. Concluindo, se pode dizer que os neoliberais, com essas medidas, eles criam uma nova e saudável, segundo eles, nova e saudável desigualdade, que iria voltar a dinamizar as economias mais avançadas da Europa. O crescimento só poderia voltar quando a estabilidade monetária e os incentivos essenciais tivessem sido restituídos. Este foi um programa que não se realizou da noite para o dia. Levou décadas para ser aplicadas. A partir dos anos 70, então, nós, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o Reagan, ele é eleito em 82. A Margaret Thatcher, nos anos 70, já estava propondo a mudança, ou seja, as políticas neoliberais. Os anos 70, então, o crescimento econômico muito baixo nos países da Europa, da OCDE, o neoliberalismo começa com os países da social-democracia, com aqueles cuja classe operária tinha conseguido grandes avanços. O neoliberalismo vai atacar exatamente estes países do alcance das classes operárias europeias. O Perry Anderson, então, aponta que nos anos 70 começa a aplicação das políticas neoliberais, a partir dessa década. E na década de 80, já se observa melhoras nas economias, mostrando um êxito do neoliberalismo. A pergunta é, por que o êxito do neoliberalismo? Bom, primeiro, porque o neoliberalismo deteve a inflação dos anos 70. A taxa de inflação nos países do OCDE cai de 8,8 para 5,2, com a tendência de queda para os anos 90. A condição, portanto, para a recuperação dos lucros da elite econômica. Segundo, a taxa de lucro das empresas caiu nos anos 70 em cerca de 4,2, e nos anos 80 o lucro aumentou de 4,7. Qual a razão principal dessa transformação? Foi, sem dúvida, a derrota dos sindicatos. Expressando assim a queda drástica do número de greves durante os anos 80. Notável contenção dos salários. Primeiro, as greves, notável contenção dos salários. Terceiro, e tudo isso foi possível pelo crescimento do desemprego. Taxa do desemprego dos anos 70 era de 4%. Nos anos 80, dobrou essa taxa de desemprego. O crescimento do grau de desigualdade, que foi outro objetivo do neoliberalismo, aumentou significativamente nos países da Europa. A tributação dos salários mais altos caiu, a tributação caiu nos anos 70 e nos anos 80, mais que duplicou. Conclusão, o neoliberalismo nos anos 80 teve êxito com os itens inflação, lucros, empregos e salários. Todas essas medidas tinham um objetivo histórico: reanimar o sistema capitalista avançado mundial, restaurando a taxa de lucro e o crescimento estáveis, como existia antes da crise de 70. O neoliberalismo vem salvar, então, o sistema capitalista, que entra numa crise estrutural a partir dos anos 70. Se houve um aumento dos lucros nos anos 70 e 80, não houve um crescimento do investimento. Por quê? Lucro cresceu, investimento não cresceu. Isso porque a desregulação financeira, que foi um elemento importante do neoliberalismo, criou condições muito propícias à inversão especulativa, especulação financeira, que não é produtivo. Diminuiu o processo produtivo e aumentou
a roda do lucro financeiro. Nos anos 80, há uma explosão dos mercados de câmbio internacionais. As transações são puramente monetárias e acabaram por diminuir o comércio das mercadorias reais. O peso das operações, que são puramente parasitárias, as financeiras, teve um aumento vertiginoso na década de 80 e 90. E este pode-se dizer um fracasso, esse pode-se dizer que nos anos 90 surge novamente uma crise do sistema neoliberal. O estado de bem-estar dos países da OCDE, que diminuiu muito, mas não, apesar de todos os esforços de conter os seus gastos, com o desemprego em massa e o aumento e vários países europeus, no caso a França, embora a crise fosse muito acentuada a partir dos anos 90, mas eles também conseguiram manter resquícios do estado de bem-estar. O nosso caso no Brasil, eles entram no neoliberalismo nos anos 80 e nós, no Brasil, entraremos, por causa da ditadura, entraremos 10 anos depois, só nos anos 80. Bom, essa primeira fase do neoliberalismo, descrita apontada pelo Terry Anderson, ele vai tomar novas formas ao longo do desenvolvimento dele. É interessante que, em 1995, quando o Emir Saad dirigiu um seminário na UERJ, já se falava em crise do neoliberalismo. E sempre que se escreve, se falava sempre em crise do neoliberalismo. E o mesmo Terry Anderson dizia que o neoliberalismo seria um sistema que demoraria, que não perduraria. Ele acabaria mais rápido, a fase mais rápida dos outros momentos do capitalismo, porque ele é muito desigual e crescia muito o desemprego, a miséria e a exclusão social. Mas o que a gente viu, isso aí em 95, nós já estamos em 2018, no século XXI, e tem uma análise muito boa que eu apresentei na última aula do curso de formação lá da FUT, e é um texto que está rodando na internet, os textos dele, do Pierre Dardot e do Christian Laval, que chamam A Nova Razão do Mundo. Ele está na internet, é facílimo de pegar, muito fácil de entender, inclusive eles estão dando palestras, deram várias palestras no Brasil que são traduzidas para o português. Eles fazem uma reflexão do neoliberalismo mais recente, a partir de 2008, com a crise de 2007 e 2008, eles vão começar a refletir a partir desses últimos 10 anos, que abordam, que anunciava em 2007 e 2008 o fim do capitalismo e do neoliberalismo. Eles vão começar a avaliar o que os autores do neoliberalismo o que na realidade não mudou. O neoliberalismo, embora entrou numa crise, ele muda de tom, mas ele não morreu. Isto mostrando que o neoliberalismo ele é um sistema plural. Ele vai mudando, tomando formas de acordo com as sociedades, de acordo onde ele é aplicado. Se tiver resistência a essas políticas, as políticas neoliberais, ele vai recuando, ou se não houver resistência, ele vai impondo autoritariamente a sua lógica produtiva. Há, então, uma variedade no tempo de aplicação das políticas neoliberais. E também existe uma variante regionais e nacionais. Isso porque as políticas, as aplicações dependem da reação da sociedade, como eu falei. Se houver barreira, ele recua. Bom, segundo os autores Laval e o Dardot,
O neoliberalismo não se refere só a políticas de ajustes econômicos, monetários e de austeridade. O neoliberalismo não se resume na ditadura dos mercados financeiros somente. Eles citam o Michel Foucault, que viu um dos primeiros a ver, ele nem chamava de neoliberalismo, que via nessa nova racionalidade política, ele via que os governos estavam impondo não só uma imposição novas relações econômicas e austeras, mas, sobretudo, mudança nas subjetividades. O que é importante no Laval e no Dardot, que ele vai trabalhar com a dimensão mais subjetiva, mais simbólica do processo do neoliberalismo. Então, isso quer dizer que nós estamos sendo dominados por formas de vida que aparenta com o capitalismo, mas que nos impõe uma outra lógica. Segundo o David Harvey, num texto recente dele, ele diz o seguinte: tem 40 anos agora de aplicação das políticas, mais de 40 anos das políticas de aplicação neoliberais. E nós já ouvimos tanto, entramos tanto nessa roda financeira, que todos nós, segundo o David Harvey, somos, dentro da nossa subjetividade, um pouco neoliberais. E quais são elas? Quais são essas novas relações do neoliberalismo estimulam na sociedade? Segundo o Laval, ele apresenta dois aspectos. Primeiro, uma lógica da concorrência, que se torna o princípio de vida da sociedade. Segundo, o modelo empresarial impõe a toda a sociedade e a todas as instituições, mediante determinados dispositivos concretos, uma nova gestão pública do Estado. Então, tudo se torna empresa. A saúde se torna empresa, a educação se torna uma empresa. Essa é a nova lógica sobre a qual o nosso cotidiano é regulado. E aí a gente tem uma parte também no Perry Anderson, que o Perry Anderson fala: o neoliberalismo não vive sem os meios de comunicação. Portanto, essa difusão dessas novas lógicas que faz até inconscientemente que a sociedade vai tomando uma nova forma de ser, de pensar, de agir e de ser. Eu estou vivendo agora, e um dia eu vou explicar para vocês, competições dentro de grupos, inclusive chamados de esquerda. Competição puramente de ordem, vamos dizer, de luta de poder. A concorrência está em todos os níveis. O Engels já tinha percebido isso lá na Inglaterra, quando ele escreveu a história da classe operária inglesa, que a lógica do sistema capitalista é a lógica da concorrência. O estado de bem-estar amenizou isso. Criou-se uma sociedade mais solidária. Despertou uma possibilidade de uma certa igualdade, sobretudo nos países avançados. Nós, no terceiro mundo, também entramos dentro de um estado de bem-estar. O Chico de Oliveira falava até de um estado de mal-estar, porque a gente construiu um estado de bem-estar para as empresas. Então, o Estado ajudava as empresas, e não as classes trabalhadoras, etc. Mas, de qualquer maneira, o ambiente do capitalismo era um ambiente do Fordismo. E o Fordismo ele era uma forma produtiva que pedia muita mão de obra. Ele era inclusivo.
E, no caso da Europa, foi feita uma possibilidade da construção desse Estado solidário, que houve um acordo, uma nova regulação entre Estado, classe trabalhadora e o capital. Impossível pensar que nessas 3 décadas de ouro, o capital se permitiu ser regulado pelo Estado e criou uma nova sociabilidade. Bom, a Europa, então, foi necessário, para se aplicar a política neoliberal, sobretudo na Europa, uma aluna, sempre falo isso, uma aluna sempre perguntou, mas, professora, por que acabou o estado de bem-estar? E que era a social-democracia, o momento mais democrático do capital. Então, a gente está falando que a causa são as crises econômicas e a perda dos lucros e a necessidade das elites econômicas recuperarem as perdas a partir dos anos 70. A partir dos anos 70. Na Europa, então, está certo isso? Na Europa, então, na Europa, então, não foi necessário um golpe de Estado. Não foi necessário na Europa um golpe de Estado ou outros dispositivos para se aplicar, outros dispositivos autoritários para se aplicar essa nova forma de produzir, que é o neoliberalismo. Tudo na Europa foi se construindo lentamente e legalmente, e se inscreveram no plano da democracia, diferente do Chile, que houve um golpe do Allende e que lá se passou a ser como se diz, o modelo do neoliberalismo. Quanto tempo eu tenho? Posso? Hoje, então, nós estamos vendo, o Laval mostra, uma crise da democracia clássica pelo advento dos governantes autoritários e hiperautoritários na Europa. Trump, segundo eles, não foi um acidente histórico. E ele marca a data do neoliberalismo mundial, da entrada mundial do neoliberalismo, da política neoliberal. E o sintoma do neoliberalismo, o sintoma de mutação do neoliberalismo e sua história, a gente pode observar nessas expressões autoritárias de diversos países europeus. A volta do fascismo, né? E vários países europeus. A Itália hoje está um pouco confusa, mas ela foi uma das primeiras a entrar no governo fascista. Passou anos com os governos fascistas neoliberais. E a gente hoje está vendo a Áustria, está vendo o caso da Áustria, da Polônia, não é? E no caso nosso brasileiro. Então, isso, segundo o Laval, é um sintoma da mutação do neoliberalismo. Ele agora está se expressando, ele está se tornando, ele tem um discurso autoritário, xenófobo e violento, e toma a referência, e toma uma referência explícita a políticas fascistas. Favorece, então, as empresas ricas e desprezam o movimento e discursos ecológicos, desrespeitam a natureza. Todas essas políticas de caráter absolutista neoliberalismo têm sido aplicado com intensidade na medida que temos passando o tempo desses 40 anos. Então, o neoliberalismo ele é um governo, ele é um sistema que pressupõe a intervenção do Estado.
É um Estado que age em um sentido muito determinado para criar e manter a concorrência. Para isso, os meios muito pouco democráticos, usa meios muito pouco democráticos para a realização de seus objetivos. Há tendências incontestáveis na sociedade, mobilizando paixões, tanto na Europa quanto no Brasil, na América do Sul, mobilizando as paixões que podem ser designadas como expressões fascistas. O ódio contra os mais fracos, paixões racistas, ódio contra os negros, índios, o sexismo, ódio à manifestação sexista do LGBT. Sobretudo, eles atacam profundamente e odeiam os mais vulneráveis. Então, o Lavaux aponta ainda, e o Dardot, que os coletivos de trabalho dentro das empresas perderam os seus direitos devido a uma gestão cada vez mais individualizadora. Os perdedores da concorrência ficam mais passivos. No Brasil, no caso, o que a gente viveu com a queda da Dilma e o caso dos tucanos de Aécio Neves, e ele foi exatamente o seguinte: eles não aceitam a manifestação, a concorrência não pode aceitar a perda política, a perda do poder político. Então, todo o discurso deles vem um discurso humanitário em cima da corrupção e tentam expressar uma verdadeira varredura no sistema político, rompendo com todas as manifestações democráticas, para não sentir nela uma proteção, por não sentir na democracia uma proteção para as elites grandes econômicas. Então, a perda da solidariedade social, existir no bem-estar social, hoje, quando a gente fala, dando aula para os alunos, naquele período dos anos 60, dos anos de ouro do capital, parece que não, que é impossível, que não se viveu uma sociedade tão inclusiva, cujo se falava em pleno emprego, e não nesse absurdo que todo mundo hoje está vivendo com desemprego. Parece que no Brasil, depois eu vou dar essas taxas para vocês do Brasil. Na Europa, a gente vê um verdadeiro ódio aos migrantes, que são vistos como parasitas. E a crise migratória para eles, vem ameaçar o sistema. Foi muito bom ter passado essa pandemia aqui na Europa, porque a gente pode comparar o que a gente vive no Brasil e com o que está vivendo aqui agora. É muito interessante, porque existe uma manifestação, uma xenofobia muito forte, inclusive em Portugal. Existe são preconceituosos, a ultradireita é muito preconceituosa, xenófoba e individualista. São estes os valores que estão elegendo a ultradireita na Europa. E até mesmo Portugal, que é governado pela esquerda, que conseguiram uma aliança, a chamada Geringonça, hoje já apareceu um deputado de ultradireita, que é de extrema-direita, e ele é jovem, ele é uma pessoa que fala muito bem, bonito, e ele tem uma boa aparência, e, evidentemente, ele tem aparecido muito na mídia. E eu estou falando Portugal porque eles, com a Revolução dos Cravos, conseguiram tirar o fascismo. Eles odeiam os fascistas, mas eles estão aí. Eles estão aí. Como diz o meu filho, eles estão aí, os portugueses que se cuidam. Esses valores neoliberais, insuflados na sociedade,
sobretudo pelas mídias, e as novas tecnologias, com os fake news, etc., enfraquece completamente o ideal de solidariedade e justiça. Sou eu? De solidariedade e justiça. Tudo isso contribui para a construção do ódio social, que vai ser apropriado pela extrema-direita. Este novo neoliberalismo adota estas paixões mobilizadoras como um paradigma de guerra, O ódio pelos mais vulneráveis, os pobres, os políticos socialistas, impondo um novo paradigma social e libertário. Bom, esse aqui, então, é mais ou menos uma reflexão que eu trouxe para vocês da mutação do neoliberalismo. Ele tem mudado e está se tornando pior, está ficando mais autoritário e, portanto, se aproximando do fascismo. Agora, tem um professor da Universidade da UFRJ, que ele fez, participando do relatório daquela revista Margem Esquerda, eles fizeram um seminário na Boitempo, muito interessante. E eu tirei algumas anotações do Luiz Felipe Osório, ele é da Rural, da UFRJ. Ele fala o seguinte: o sistema capitalista neoliberal, em vários países, já vinha com fortes crises econômicas e produtivas. A pandemia, que não é gerada pelo capitalismo, mas vem da natureza, porque até agora talvez tenha vindo dos animais, vai agravar profundamente os países que adotaram as políticas neoliberais. Então, essa pandemia, ela não é mais uma questão regional ou nacional, ela é mundial. Embora o neoliberalismo produziu uma avalanche de desemprego e a volta da pobreza com todas as deficiências desse sistema, com pobreza, exclusão e etc., funcionava. Mundialmente funcionava. As crises apontavam, aí fala, crise financeira, mas não fecharam os bancos, entendeu? Quer dizer, era uma crise forte, uma crise profunda, mas, ou mal ou bem, os sistemas funcionavam. A pandemia, então, vai agora vai ser um elemento desestabilizador geral dos países, sobretudo os que estão nas políticas neoliberais. Então, é da natureza, portanto, a pandemia é da natureza. Ela vem, evidentemente, incorporar e acelerar as crises que já estavam vivendo o sistema capitalista. A pandemia entra, então, dentro dos sistemas sociais e muitos que já viam crise do capitalismo passam a viver hoje uma tragédia profunda social. Embora essa crise apontava para impactos econômicos estruturais, nos Estados Unidos e na Europa, os sistemas mundiais não se esperava de uma profunda crise, como no caso dos Estados Unidos. Nós, no terceiro mundo, nós da periferia, é até possível que a gente não aceite, mas possa entender melhor a nossa opressão. Agora, o que está acontecendo em países da Europa, como foi a Itália, como foi a Inglaterra, como foi a Espanha, como foi e como está sendo agora os Estados Unidos, a pandemia, o vírus passou a ser o completo elemento desestabilizador do sistema. O sistema, como eu disse, funcionava mal bem ou funcionava. Bom, e quais são, portanto, as soluções? O professor Osório diz o seguinte: primeiro, pelas respostas da intervenção estatal, o retorno episódico do estado de bem-estar. Há uma tendência que diz o seguinte,
tem que, com esse número imenso de mortes, pode-se anunciar também a morte do neoliberalismo. Ele não vai aguentar as crises pós-pandemia que vai ser gerada a partir do pós-pandemia. Muitos na Europa comparavam a crise atual com a crise de 29, como o que passou na Segunda Guerra Mundial. Chegavam a defender aqui, falava-se muito, num plano Marshall para sair da crise. Justamente aqueles políticos, aqueles pensadores, jornalistas, etc., que defendiam o Estado mínimo, passam, então, a analisar, a se preocupar com a gravidade da crise. O que as críticas e soluções de esquerda podem contribuir nesse debate? Bom, muitos direcionam a reflexão para a abordagem da crise do capitalismo. Será uma crise como as outras, de 29, de 2008, que levou a uma expansão do capitalismo? Uma vez que o sistema cria e se nutre da própria crise, e é muito importante, porque o Germano já tinha explicado muito bem isso a vocês, como o sistema se nutre da crise. E se na esquerda se propõe, então, a volta da intervenção do Estado, para outros, a pandemia é mais um sintoma do capitalismo. E os impactos poderiam aprofundar as desigualdades e os problemas gerados pelo sistema de opressão do capitalismo. Né? E qual era, então, o contexto? Então, há duas propostas. Uma, que é, nesse sentido aqui, da volta da intensidade de aplicação do Estado de recursos, inclusive falando do plano Marshall, e uma segunda, que continua, como no caso brasileiro, a negar a pandemia e, evidentemente, continuar com as reformas neoliberais. Aproveitar, inclusive, a crise que a pandemia está gerando para se aprofundar as mudanças neoliberais. Bom, qual era o contexto, então, anterior do Covid? Seria bom a gente anotar. O capitalismo é um modo de produção internacionalizado, e a crise de 2008 deixou sequelas profundas em algumas economias. O capitalismo estava em ebulição pelo mundo antes da pandemia. Em 2019, as previsões de queda das economias financeiras estavam previstas e acontecendo. Queda dos produtos internos brutos do PIB. Estavam anunciadas e até a China tinha uma previsão de queda. A queda das bolsas de valores, o choque do petróleo, enfim, um brutal aumento da concentração de renda com efeitos desastrosos nos países periféricos. Este era o contexto das instabilidades do neoliberalismo, pelo mundo. Isso aqui eu cito o Germano, ele que me ensinou, que o sistema é um sistema muito instável, que produz crises. Observou-se, então, uma desconstrução do estado de bem-estar social e um aumento da vulnerabilidade eterna dos países decorrente de sua fraca industrialização. A pandemia entra nessa conjuntura estável do sistema e vem acarretar profundos impactos. Falta de estrutura para fabricar os equipamentos, máquinas e combates à pandemia, além da guerra comercial entre Estados Unidos e China, gerando tensões diplomáticas e movimentos militares, além das agitações populares manipuladas e estimuladas pelo mundo afora, como no caso Hong Kong, América Latina, Chile, Equador, etc. 2019 é marcado pelos levantes populares contra o neoliberalismo em todo o mundo. Devido ao aumento do desemprego, a exclusão e o aumento exponencial da pobreza e o ressurgimento da fome.
Bom, nessas crises, a gente vê, no caso da França, os coletes amarelos, que não têm uma característica política como a gente queria, não amarelo, mas vermelho, mas eles ficaram mais de um ano contra as políticas de aumento dos combustíveis. Mas o mais importante na França são as cités, onde aparece um imenso número de imigrantes africanos, e são muitos africanos, muitos também árabes, que são jovens altamente excluídos da sociedade e vivendo uma fortíssima, mas um fortíssimo racismo. Essas cités são os movimentos sociais mais importantes que aconteceram na França, mais talvez importante do que os coletes. Bom, ela entra, então, dentro dos sistemas que muito já havia em crise do capitalismo. Então, a França, além dessa crise, ainda agora viveu e está vivendo uma crise seríssima com a pandemia, mas muito maior do que viveu Portugal. Embora essa crise já apontava para impactos econômicos, estruturais, o sistema mundial pressupõe que no pós-pandemia vai entrar numa crise muito maior. Bom, agora tem o David Harvey, mas eu vou até saltar o David Harvey, porque tem tempo ainda. Marília, você tem 10 minutos para o fechamento. Então dá. O David Harvey, ele aponta umas coisas também, num textinho dele muito interessante, que está na internet. Ele diz, depois eu vou mandar os títulos todos para vocês. As autoridades públicas e o sistema de saúde foram apanhados quase em todos os países com graves deficiências de funcionamento. Os 40 anos de neoliberalismo na América do Norte e do Sul e também na Europa deixaram uma população totalmente exposta, mal preparada, face a uma crise da saúde pública desse tipo. A escalada exponencial das infecções desencadeou um conjunto de respostas incoerentes, até mesmo pânico generalizado. O David Harvey, então, diz que em muitos lugares do mundo civilizado, o governo e as autoridades regionais, e são essas que estão na linha de frente da defesa da saúde pública, estavam subfinanciados, graças a uma política de austeridade destinadas a cortar impostos e financiar subsídios para as empresas e para os ricos. Foi aplicado o que em Cuba se chama de, denominam, que nós, no Brasil e no capitalismo, a saúde se tornou um negócio. David Harvey enfatiza isso. Assim, a saúde foi baseada no modelo de negócio. O Trump, nos Estados Unidos, para exemplificar esse negócio, cortou os financiamentos dos centros para o controle de doenças do Centro para o Controle de Doenças e desmantelou o grupo de trabalho sobre pandemias no Conselho Nacional de Segurança, com a mesma orientação que levou o corte de todos os fundos para a investigação científica, incluindo as alterações climáticas. Para David Harvey, ele tem uma expressão muito interessante. Ele diz o seguinte, que o Covid-19 seria a vingança da natureza pelos 40 anos de desprezo grosseiro e tratamento abusivo nas mãos do extrativismo neoliberal, violento e desregulado. Muito bom isso do David Harvey, que levanta muito a questão da natureza. Então, os modos de consumismo, segundo ele, que explodiu depois de 2007 e 2008, colapsaram com a pandemia com graves consequências. A forma do consumismo instantâneo existiu investimento de infraestrutura massivos
em aeroportos, companhia de transportes, hotéis, restaurantes, parques temáticos, culturais e etc. Segundo Harvey, esse tipo de acumulação de capital morreu. Companhias aéreas estão próximas da bancarrota. Hotéis e restaurantes estão vazios. Rendimentos dos governos locais restringiram-se. Escolas fecharam, universidades fecharam. A linha de frente dos trabalhadores que enfrentam a pandemia vai criar uma nova classe trabalhadora. Os trabalhadores que devem tomar conta do número crescente dos doentes, que é a mais racializada e etnicizada. Essa nova classe trabalhadora suporta o risco de contrair doenças pelo contágio do vírus e suporta o layoff. Essa é uma escolha terrível. Ou vai ficar desempregado ou vai entrar dentro da linha de frente de combate à pandemia. Depois a gente tem agora, com a pandemia, um debate que eu não entrei muito nele, mas é importante ver. Quem pode trabalhar em casa e quem não pode. O Covid-19 tem características classistas, segundo Harvey. Quem está morrendo são, evidentemente, os mais vulneráveis, os pobres, os negros da classe trabalhadora. A grande questão, então, segundo o Harvey, é o tempo que isso vai durar. Os níveis de desemprego vão subir a níveis comparáveis a 1930. Na ausência de intervenções públicas, indo contra as preferências neoliberais, nós chegaremos a 1930. A fome já se observa filas em diversas localidades. No caso de Lisboa, Maria Luísa até me escreveu perguntando a fome em Lisboa. Então, a gente está observando que está aparecendo muitas filas em diversas casas como se chama? De abrigos, ou então instituições do governo, distribuindo quentinhas. Todo mundo fica uma fila imensa de pessoas brancas, negras, pobres, médios, que perderam seus empregos, que não têm como pagar a renda, ou seja, os aluguéis, estão nessas filas. Cada dia elas se tornam maiores. Então, já se observa, então, em diversas localidades de Lisboa, fui procurar ver, a distribuição de refeições para desempregados pela pandemia. E aumentou muito o número dos sem-tetos. Então, você vê sem-tetos, jovens, assim, que parecem de classe média, que não tem como pagar as rendas. E são, evidentemente, imigrantes. Aumentou muito o número, e é visível nas ruas o número de sem-teto. Estes perderam o emprego e não puderam mais pagar os seus aluguéis. Segundo a coordenadora da Comissão Parlamentar do Ministério de Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o programa é financiado pela União Europeia, através de um fundo para as pessoas carenciadas. Em sua maioria, os imigrantes que contavam 60 mil antes da pandemia, a ministra adiantou que, nestes últimos 2 meses, as cantinas sociais já serviram mais de 130 mil refeições. Já se espera, então, um aumento de beneficiários para os próximos meses. Em um ambiente, então, de crises econômicas, financeiras, acho que eu vou mudar isso. O que o Covid fez foi demarcar para 2020 a crise mundial e aprofundar ainda mais os seus efeitos a ser encontrada por muitos como maior crise, denominada por muitos como maior crise da história. Agora, não sei se dá tempo para falar rapidinho. Dá. Vamos lá. 5 minutos. 5 minutos.
Esse aqui é a proposta do Boaventura de Souza Santos, que ele fala, e qual a saída disso tudo? O futuro começa agora, é o texto dele. E as veias abertas para o mundo. E o outro texto dele, a cruel pedagogia do vírus. Depois de uma sociedade, depois do que aconteceu, o que vamos passar à frente? O que vai acontecer depois que passar a pandemia? Ele fala de 3 cenários muito interessantes. O primeiro cenário é aquele que querem que volte toda a situação anterior à pandemia. A pandemia. Normalmente, a situação, espera-se para muitas elites econômicas que volte à situação anterior. Morreu, adoeceu e etc., mas o normal é que os governos de direita e extrema-direita pensem em voltar à lógica anterior. Este cenário, portanto, é o mais privilegiado pelas pelas elites políticas. Voltam o que eles já estavam lucrando demais. Muita gente quer afirmar que, no caso, nada mudou. Se vai voltar ao que era antes, nada mudou. Tudo vai voltar como antes. Apesar do grande número de mortos, as pessoas continuam nessa recusa de pensar que algo tem que mudar. Mais cedo ou mais tarde, o governo Trump e o Brasil vão passar por um tribunal, por essas imensas mortes que poderiam ser evitadas. Essa situação, que tudo vai voltar como antes, Boaventura vê como a pior solução de todas. A pior porque a situação de todas já era infernal. O normal já era infernal para a grande população do mundo. O Boaventura cita muito elogiosamente aquele líder dos entregadores, chamado Paulo Simas, que fala: a pandemia vai passar, mas o pandemônio vai ficar. O pandemônio é a exploração capitalista selvagem, sem direito, é o racismo e também, hoje, o sexismo. Para Boaventura, o pandemônio vai ser maior e mais grave depois da crise, pois os países estão endividados para enfrentar despesas que teve que investir na pandemia, com instrumentos, máscaras, respiradores, etc. Esse dinheiro tem que ser pago um dia. Se não houver mudanças no sistema financeiro, quando essas dívidas forem pagas, haverá mais ajuste fiscal. Vai haver mais cortes, mais austeridade, redução de políticas sociais. Só que esses cortes virão em cima de outros que aconteceram em muitos outros países. Vamos assistir a uma austeridade extremamente grave e haverá dificuldade com a democracia, porque as elites do atraso, no caso brasileiro, parte dela está preocupada com o regresso da fase anterior, para não perder a rentabilidade do seu capital. Essa pode ser a causa, evidentemente, que pode perder, inclusive, a crise pode ser tanto que pode ameaçar a democracia. Talvez seja isso que explica a banalização do golpe que temos vivido no Brasil. As elites não servem à democracia, mas servem da democracia, segundo o Boaventura. Quando esta falhar, há, portanto, a ideia de golpe. Por isso que no Brasil está se falando muito em golpe. Bom, então, o primeiro cenário é a volta anterior, né? Do pandemônio anterior. Assim, o segundo cenário é aquele cenário que é de fazer mudanças para que nada mude efetivamente. Hein? Fechando. Falta só um minutinho. É aquele cenário que é de fazer mudanças para que nada mude efetivamente. É o caso da Europa, que se fala nesse tipo de mudança, que são
a renovação econômica, que não vai mudar nada em relação à natureza. As empresas vão continuar tendo suas empresas na América Latina, a fazer a mineração a céu aberto e contaminar alguns dos rios, e serão cúmplices para a expulsão dos camponeses, também dos países da África, Moçambique, etc. Mudando tudo, o terceiro cenário, que talvez esse terceiro cenário seja a da alternativa. É um cenário que pode aproveitar a janela que a pandemia nos deu e mostrar que este cenário civilizatório tem limites e que não pode continuar dessa forma. Neste modelo de desenvolvimento, nessa matriz energética, nesse estilo de consumo, nessa forma de cidades gigantescas. Temos que mudar, porque se não mudarmos, viveremos no futuro períodos de confinamento e desconfinamento. São esses três cenários que eu queria falar para vocês. Olha, nós temos aqui, por enquanto, 3 inscritos. Mais alguém vai se inscrever? Nós temos 3 perguntas aqui. Bom, enquanto isso, eu vou passando a bola aqui. A primeira pergunta que foi levantada foi o Ari. Ari, está aí, Ari? Ari? Oi. A primeira pergunta foi sua, por escrito. Está sem som. Eu estou aberto. Abre. Passa para o outro. Estou tentando abrir aqui. Enquanto isso, passa para o outro, depois volta. Eu Ponciano, depois eu. Ponciano. Ernesto, lembrando que, em geral, está dando para fazer 2 rodadas de 3 e o resto a gente acaba fazendo na sala, que senão passa muito tempo. A minha pergunta, Marília, é sobre o cenário assustador no Brasil, né? A gente tem uma previsão de queda do PIB, a mais otimista de 4,7%, a mais pessimista chegando a 13%. Né? Esse desemprego, desalento vai passar de 21%, 22%, 23%. Né? Um déficit orçamentário aumentou em 30%, o comprometimento das contas em 89%. Estava até discutindo hoje, eu sei que eu tenho 3 minutos para correr, e quando algumas pessoas discutiram um grupo misto da federação, onde eu fui diretor, dizendo da possibilidade de o Bolsonaro tentar uma jogada marqueteira de amplificar o auxílio no ano que vem. O problema é que não tem recurso, né? E ele não tem nenhum projeto de desenvolvimento econômico que não seja vender o país para recuperar a nação. Eu queria que você falasse sobre essa perspectiva sombria do Brasil. O Brasil tem uma perspectiva para o ano que vem de estar num caos absoluto, né? O nosso cenário para janeiro é de caos. Basicamente é essa a minha pergunta. Em geral é um bloco, né, Ernesto? Tem mais 2 aí. Ernesto? Seu microfone está desligado, Ernesto. Tem que ligar o microfone. Está desligado. Aí. Está desligado. Ari voltou ou não? Eu vou encaminhar. A pergunta que ele fez é o seguinte. Por escrito, ele encaminhou assim: qual o sentido de quebra da preservação ambiental junto a outras políticas que, no fundo, são destrutivas para todos e ser uma política neoliberal? Qual o sentido? Vamos lá, de novo. Qual o sentido de quebra da preservação ambiental junto a outras políticas? Quer dizer, aquele negócio que você falou de destruir o ambiente. Tá? Então, tem 2 perguntas. Você vai responder ou que eu posso fazer a minha? Não, eu quero que você faça a sua. Tá, a minha, eu não sei, porque talvez não tenha tanta informação aí. Aqui também não tem.
Mas você citou a questão de o que vai sobrar do trabalho, principalmente o chamado home office, né? O trabalho à distância, etc. E tal. E eu tenho garimpado na internet, porque uma das minhas preocupações é o seguinte: o capital, na hora que ele conseguir unir o home office, quer dizer, o trabalho à distância, com a inteligência artificial que ele já está desenvolvendo, o trabalhador vai ser um troço supérfluo, porque a inteligência artificial vai absorver tudo que já está no ar. Vai ser algo descartável, né? Esse conhecimento técnico todo que o home office está permitindo. Não sei se aí estão discutindo isso. Eu estou pesquisando na internet e não acho nada. Germano, eu vou começar por você. Sabe por quê? É super instigante a sua pergunta e as outras também. Mas eu tive um tempo com a minha orientadora francesa que ela pesquisava muito a questão dos espaços de trabalho. Então, o que nós estamos percebendo que o Fordismo tinha uma característica de um espaço de trabalho inclusive, com muita gente e etc. Grandes fábricas, etc. Quando a gente chega no neoliberalismo, ele vai mudando, vai entrando novas tecnologias, e os robôs e etc. e tal, as novas tecnologias. Agora, o home office é uma nova forma de construção do espaço de trabalho que as elites econômicas estão tentando ficar cada vez mais livre do trabalhador, entendeu? E colocando o trabalhador em casa, o trabalhador vai trabalhar mais longamente, jornadas mais longas do que o que se tivesse na empresa trabalhando. Ele vai misturar os fazeres da casa com o trabalho e etc. O que a gente sabe nas nossas perquisições marxistas é que o capital não vive sem trabalho humano. Vai diminuir a quantidade e até a qualidade, mas não vai eliminar a necessidade do trabalho humano. Vai mudar o espaço de trabalho. Pode ter mais uma. Pelos espaços de trabalho, analisando o espaço de trabalho, você pode analisar a história do capitalismo. Desde lá, quando construíram as fábricas, no século XIX. Eu tenho a impressão que estamos passando por mutação muito grande e vamos passar por mutações mais profundas ainda no pós-pandemia. E aí, o Ponciano me adianta uma coisa muito interessante, que eu até comecei a me escrever sobre isso. O Ponciano fala qual o cenário do Brasil que já estava no pandemônio pós-pandemia. É aquela questão do Boaventura. Então, o que eu acho é que o Brasil, e eu estou falando o que li no Boaventura Santos, é que o problema do Brasil de voltar tudo o que era antes. Só que assistiremos um governo mais autoritário, mais repressivo, menos democracia mais amputada, menos direitos, muito mais racismo, mais degradação ambiental e ecológica. Bom, então, nós já estamos vivendo e adiantando, aí falando lá na questão ambiental, nós vamos viver, se não se regula a forma como está sendo aviltada o meio ambiente no Brasil, então nós estamos falando agora de privatização das águas, da água. A água não pode gerar lucro, ela é um bem da natureza. Houve, e eu quero entrar nisso, Ponciano, manifestações, no caso de Cochabamba,
que havia, na Bolívia eles tentaram privatizar a água, com a manifestação que houve em Cochabamba, o povo não deixou a privatização, impediu a privatização. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e não só houve isso em Cochabamba, como no caso nosso, se não houver reação, o neoliberalismo vai entrando. Eu tenho a impressão que pós-neoliberalismo, a nossa situação vai ficar muito pior. A educação, se nós temos, inclusive, uma reeleição desse desgoverno, nós vamos ter problemas gravíssimos, porque a educação já não funciona. E ela, da forma que está sendo pensada, ela impede o crescimento crítico. O perfil dos ministros da educação é construir uma educação não solidária, mais envolvida com a destruição da natureza, com o individualismo, com a xenofobia, com o racismo e etc. Dessa forma, não se pode esperar, sem a educação, uma sociedade mais justa, mais consciente, mais inclusiva em relação à pobreza, às populações tradicionais, indígenas, quilombolas, etc. A esquerda tem que vir para a rua, voltar para a rua, tomando as medidas de segurança necessárias. Por quê? Porque nós já estamos no 5º mês de quarentena e vamos continuar, porque não existe como se chama? Um controle, não existe um horizonte possível. A gente não tem um horizonte possível. Agora, a questão do Ari, qual o sentido de quebra da preservação ambiental? Ela é um indicador da destruição social. A destruição ambiental, ela é um indicador de todas as outras destruições. A natureza é fundamental para o processo de relação do homem com o meio ambiente, da relação do homem com o trabalho. A preservação ambiental, ela passa a ser a nossa segurança futura. É dela que nós dependemos do futuro. Nós e o mundo inteiro. Eu não sei se eu respondi, mas eu tentei. Está escutando? Estou escutando. Ari, não dá para ser um bate-papo. Agora tem 3 perguntas de outras pessoas. Não dá para voltar novamente. Nós vamos ter mais 3 perguntas. Tá. Tem ninguém inscrito, O Ari falou, Ari. Então, eu vou passar, olha só. Pela ordem, eu tenho Marco Aurélio, Maria Luísa e... o Marco Aurélio e Maria Luísa. Tenho 2 inscritos aqui. Marco Aurélio. Boa noite. O senhor pode ler a minha pergunta aí no chat? Deixa eu ver se eu acho aqui. Gostaria que a professora falasse um pouco da necropolítica neoliberal, que parece ser a nova face do neoliberalismo, principalmente nos países emergentes. Deu, Marília? Sim. Tá. E a próxima é a Maria Luísa. A última Jacira, Ernesto, escreveu aí. A última é a Jacira. Ernesto, quem tiver mais pergunta, depois pode botar lá no chat e a Marília vai respondendo durante a semana. Não, tudo bem, eu vou falar isso daqui a pouco. Vamos lá, pela ordem, então. Marco Aurélio, Maria Luísa e a Jacira. Maria Luísa. Marília. A Maria Luísa não vai fazer a pergunta?
vou. Então faz, querida. Eu vou. Marilinha, que bom te ouvir. Né? Na verdade, eu vou fazer um comentário, tá bom? Que é para você comentar. Se puder comentar necropolítica, para mim seria claro, uma chegaremos lá. Grande ideia. Hoje eu vou trabalhar com a ideia do tempo presente, com essa linha da história do tempo presente, e por isso vou partir de uma informação que eu ouvi hoje, que eu ouvi ela meio pela metade, eu não escutei o comecinho, quem são os protagonistas, que interlocutaram com a família Marinho. Houve um encontro com a família Marinho para se chegar a um denominador comum sobre essa situação que está aí. Uma forma de controlar o Bolsonaro para que as políticas ultra neoliberais não sejam atingidas. Que acordo chegar? A Tereza Cruvinel trouxe essa informação hoje sobre essa reunião. Então, eu continuo, embora tenha muito respeito por esses cenários desejosos e desejantes, eu acho que um vírus ele não muda sistema. O que muda é correlação de forças. E acho que as nossas correlações de força estão muito pouco fortalecidas para o nosso lado. Acho que a esquerda está se perdendo em questões e não percebendo bem que isso não é uma eleição iguais às outras, não é que as coisas não podem ser conduzidas como vinham sendo conduzidas antes. Então, eu não acho, nós não estamos num governo fascista, nós temos um nazista no poder, se empenhando fortemente para que isso seja uma política de Estado. Isso é que quando falo do nazifascismo, eu falo sobre isso. Nós estamos sendo conduzidos para isso, se as coisas continuarem. Me assustou muito esse acordo, essa conversa com a família Marinho, que tem uma grande penetração, porque tem um monopólio da informação massiva. E aí é que eu vou entrar entro com você nessa questão da necropolítica, porque esse cenário do profundo desemprego que haverá mesmo, e isso é de grande interesse para o neoliberalismo, para o ultraneoliberalismo, até a página 10, porque não pode ter estabilidade social. E aí entra a violência para controlar essa massa que vai atrás da sua possibilidade de viver, porque vai ficar desempregada mesmo, vai ficar sem assistência. Então, aí entra a violência. E aí o nazismo entra com toda a sua intimidade com essa violência. E aí que está a necropolítica. Essa relação entre o ultraliberalismo com a necropolítica, ela é quase umbilical, porque há que haver um controle para que essas políticas que em nada assistem o social não explodam nas suas populações onde isso é implantado. E aí essa relação da necropolítica com o ultraneoliberalismo, elas estão no mesmo escopo. E aí entra a questão do nazismo, que é muito à vontade com a questão da violência. Então, acho que isso é uma costura sistêmica, é um regime que engloba toda essa ideia. A necropolítica está nisso, o ultraneoliberalismo está nisso, e uma política e um regime de força em que a lei e a ordem são a sua tônica, estão completamente casados, costurados, e para levar adiante essa economia, esse sistema econômico que é de todo interesse das elites. As elites não têm nenhum problema, a burguesia, e aí eu volto a essa questão da reunião com a família Marinho, não tem nenhum problema que haja um regime para além de autoritário, um regime tirânico, não se importa. O importante é que o seu sistema econômico esteja assegurado pelo caminho da violência, que não vai atingi-los. Essa lei e ordem não é para eles, não é para essa elite, é para a massa de trabalhadores.
Essa é a minha perspectiva no sentido da importância da necropolítica dentro deste modelo ultra-neoliberal na economia e ultraconservador nos costumes. Jacira, pode fazer logo. Jacira, faz a sua pergunta logo, porque nós temos 8 minutos para o encerramento. Na verdade, foi até bom, porque a minha pergunta... Olá, Marília, querida. Tudo bem, a minha querida, pergunta... Uhum. Pois é, tudo bem, dentro do possível. A minha pergunta, no fundo, era sobre necropolítica, também, por coincidência, é até bom. Mas o que eu queria enfatizar é que eu fico pensando sobre a questão digamos, um desaparecimento, se é que isso vai exatamente acontecer, né, do neoliberalismo, de alguma forma. Sempre alguma coisa entra no lugar, óbvio, né, alguma modalidade, vamos chamar assim, né? Então, a gente já está vivendo de uma forma tão complicada que me parece que a necropolítica possa ser, né, algo que vai substituir qualquer digamos, movimento político, mas não como consequência, não como uma consequência de não haver a proteção do Estado e nem nada disso, ou até umas atitudes mais violentas, mas como uma decisão realmente de exterminar populações, de exterminar todo tipo de população, estou falando a nível mundial, né? Não só a gente. Né? E não sei até onde a pandemia é útil a essa política, então, né? Que pode ser assustadoramente uma coisa para o futuro e que seja pensada mesmo como uma forma de exterminar, não apenas negligenciando proteção, apenas decidir que vai exterminar populações, sim, porque interessa também. Antes da Marília responder, só os companheiros que não se sentiram contemplados, que nós vamos, depois da Marília, a gente vai fechar, podem encaminhar as suas perguntas lá para o nosso grupo do Zap. E nós vamos encaminhar, a Marília vai responder todo mundo depois. Marília, com você. Vou indicar um livrinho, que é o livrinho clássico, que é do Achille Mbembe, que é sobre a necropolítica. Né? Isso aí, pronto, é um livrinho fininho, está tudo ali. Eu queria fazer uma... Bom, a Maria Luísa não fez uma pergunta, ela fez um comentário e me ajudou bastante com a necropolítica. O que eu quero dizer é o seguinte, a Jacira... Você fez uma pergunta, Jacira? Ou fez um comentário? Eu perguntei se você acha que isso possa vir a ser um modelo de política, vamos chamar política, né? Se é que pode chamar assim, como intencional de exterminar populações, e não apenas consequência de negligência e de situações como essa que a gente está vivendo agora. Olha, se a gente pensar as taxas da pandemia, os números da pandemia nos Estados Unidos são aberrantes. O número, e quem é que morre? São os mexicanos, são os chicanos e os negros. As taxas, os números, basicamente, do Brasil também são os pobres, os mais vulneráveis, que estão, sobretudo, nas péssimas condições de vida, de trabalho, que não têm condição de lavar as mãos. Então, existe no Brasil, na elite governante, uma total indiferença às questões básicas da população. Então, é aquela reunião dos ministros que ficou muito claro o absurdo deles aproveitar a pandemia para ir passando as leis neoliberais, enfim, as mudanças, os cortes, sobretudo cortes, que é o que mais se fala na política brasileira, são os cortes. E também, evidentemente, eu soube que, eu não sei se eu li ou se eu vi na internet, que a partir foi uma entrevista que eu ouvi no 247, que a partir daqui a 2 meses vai ter um número muito grande de desabrigados nos Estados Unidos,
porque o Trump tem que fazer uma nova legislação e ele não fez esse decreto, então muita gente vai ter que sair das suas casas e vai aumentar muito enfim, a questão do excluído. Os despejos. Exatamente, os despejos. Já voltou esse conceito para mim. Então, se nos Estados Unidos, com esse número, já, parece que de 4, 3 está desempregado, entende? E agora com mais os despejos, a ideia que se tem é que também lá está inteiramente aliado a uma política de morte. Entendeu? Quer dizer, não se tem nenhum projeto para poder incluir essas populações que são as mais afetadas pela pandemia, pelo vírus. O vírus evidentemente, uma manifestação que não deveria ser, mas ela é racializada de classe. No Brasil, é um absurdo que nós estamos vivendo, que no meio dessa pandemia se está se passando uma série de outros decretos graves, sem se cogitar a saída para as populações mais vulneráveis, as favelas. Aqui em Portugal, a gente passa a maior vergonha quando passa o noticiário do Brasil. O número infinito de contaminações e mortes. Quase nós vamos chegar, houve alguém que falou que nós podemos chegar até 100 mil mortes. Não é possível que exista uma diferença tão grande das elites que está dominando o país frente às mortes absurdas e que seriam, sobretudo, evitadas. Então, eu acho que tem no Brasil um forte compromisso com a necropolítica. No Brasil, e se a gente pensar bem, é uma tendência. Agora, mais o quê? A Jacira, eu acho que eu não vou te responder e também essa questão da necropolítica, eu prefiro refletir um pouco mais, ler um pouco mais e responder vocês pelo Zap. Eu não estou muito organizada para falar sobre isso. Eu vou completar só uma coisa, Marília. O Achille Mbembe diz uma coisa muito interessante, não é? Todos nós, que é o grande teórico da política, todos nós teremos o nosso dia de preto. Ele acaba dizendo assim, todos nós teremos o nosso dia de preto. Bom, gente, olha só, nós estamos no nosso horário, vamos continuar cumprindo a nossa disciplina, né? Acho que a primeira qualidade de um militante é ser disciplinado. Pelo menos eu aprendi isso na minha fase da clandestinidade. Nós estamos na nossa disciplina, no nosso horário. Mais algumas perguntas, mais alguns comentários, vocês podem encaminhar por escrito para o nosso Zap. A Marília já se comprometeu em desenvolver melhor pelo Zap o raciocínio dela, ela já colocou sobre a necropolítica. Isso. E eu peço perdão aí a todos, porque a primeira vez eu estou estreando como coordenador, sei lá, moderador, né, o termo. Moderador, é mais bonito. Moderador. Foi a minha estreia, eu peço desculpas por algum erro. Muito bom. Agradeço a todos aí. Acho que nós estamos de parabéns. Muitíssimo obrigado por todos que me ouviram, tiveram a delicadeza de me ouvir, e eu vou respondê-los pelo e-mail, pelo Zap. Obrigada, Marília. Obrigado, Marília. Obrigada. Maria Luísa também colocar o nome dele. Opa, nosso DJ. Tá
Bem unidos, passamos esta luta final. Uma terra sem O Ulisses está presente? Aí, Ulisses. Vamos para a internacional. De pé, famélicos da terra. E a chama já. Tempo para internacional, viu? A cruz bruta. Mal pelo fundo. Não mais, senhores. Nada somos nesse mundo. Sejamos nós, Ó produtores, bem unidos, façamos Essa essa luta. Tchau, pessoal. Já parou a gravação, só estamos conversando agora, não é isso? Tem que Maria parar Luísa. a gravação para conversar. Nós vamos encerrar a Pode sala. gravar? Nós vamos encerrar porque eu Ernesto, vou fechar a gravação. Ernesto, só uma frasezinha. Os países comunistas responderam melhor à questão da pandemia. Foi o Vietnã, Claro. foi a China. Os países da Cuba, comunistas, responderam melhor às questões da pandemia. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Só Estamos no caminho certo. Só fechando Estamos no mesmo. caminho certo. Só fechando mesmo que eu vou apagar ali por causa da gravação. Hoje eu fiz um comentário muito curioso lá no Facebook, eu não sei quem viu o Facebook hoje, porque enquanto todo mundo, o planeta todo, estava escandalizado com esse desastre lá no Líbano, essa explosão, a Rússia mandou 5 aviões carregados de remédio para lá. É muito mais prático, muito mais objetivo, em vez de ficar cogitando por que aconteceu o desastre, o que o nitrato... A Rússia fez o seguinte, encheu 5 aviões com remédios, hospital de campanha, e mandou para o Líbano, pombas. Muito mais óbvio. Pois é, Ernesto, a abstração ocidental, a metafísica, fica discutindo, mas como foi o nitrato? Claro. Os não metafísicos pegam um avião, enchem de remédios e pronto. Vamos lá, gente. Você falou nisso, deixa eu fazer um paralelo. No mesmo dia que houve a explosão lá no Líbano, aqui no Brasil morreram mais de 10 vezes mais com a Covid no mesmo dia. É isso aí. É isso aí, gente. Nossa, valeu, obrigado a todos. Eu vou fechar por causa da gravação. Ok. Não pode parar de gravar e continuar? Tchau, gente. Que bom. Marilinha, Tchau, querida. A gente fala no Zap. Fala, beijo, querida. Tchau, queridos. Beijo. Obrigada, pessoal.